Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Hoje nós temos mais um episódio do nosso curto e grosso, o teu programa de perguntas e respostas. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, vocês estão no canal do Casal Brodbeck. Se vocês vieram para aqui é porque o algoritmo do YouTube entende que vocês gostam de assuntos ligados à teologia, à vida espiritual, à doutrina católica, à formação familiar, à formação humana. E eu já os convido a inscrever-se no canal, a ativar as notificações, fazer os comentários aqui embaixo, dar um like no vídeo e compartilhar. Se vocês já são nossos seguidores, apenas então essas últimas coisas que eu pedi, comentários e a partir daí, né, compartilhamento, dar um like no vídeo. Nós vamos começar com a primeira pergunta: por que fazemos o sinal da cruz? Bem, nós fazemos o sinal da cruz porque ele é, antes de tudo, uma profissão de fé, não é apenas um sinal exterior, embora ele seja, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como no Ocidente, ou como no Oriente, juntando os três dedos aqui, que são a Santíssima Trindade, e aqui os dois dedos, que é a divindade e a humanidade, as duas naturezas de Cristo, e se faz aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se faz ao contrário, porque da direita para a esquerda, né? Aqui a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Oriente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em vez daqui para cá, certo? No Ocidente, daqui para cá, do Oriente, daqui para cá. E vejam, não é simplesmente da esquerda para a direita no Ocidente e da direita para a esquerda no Oriente. No Oriente é da direita para a esquerda um pouco abaixo, porque Cristo, o Filho, ele sai da direita do Pai para se encarnar no meio de nós. Então, tanto no Oriente quanto no Ocidente, as duas formas de fazer o sinal da cruz, elas são uma profissão de fé. Uma profissão de fé. No caso do Oriente, na Trindade, com os dedos, da união hipostática com os dedos de baixo, da encarnação aqui e da própria paixão de Cristo na cruz. No caso do Ocidente, nós não tratamos explicitamente da união hipostática, mas nos lembramos da Trindade, fazemos uma profissão de fé na Trindade, não ao juntar esses três dedos, mas no próprio sinal da cruz, ao dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou falando do Pai, estou falando do Filho, estou falando do Espírito Santo, e estou traçando sobre mim o sinal pelo qual eu fui salvo. Então, alguns protestantes, isso é uma coisa muito recente até, porque na Reforma Luterana isso não foi levado em consideração, os luteranos tradicionais nunca se colocaram contra o sinal da cruz, anglicanos tradicionais também não, e algumas outras pessoas de outras tradições, embora não fosse muito comum fazer, também não tinham isso como um assunto. Isso é mais um assunto daquele anticatolicismo que nós vemos em parte da cultura norte-americana e que veio para o Brasil com o protestantismo de missão no final do século XIX e início do século XX, né? É mais se colocar contra o que a Igreja Católica faz do que realmente refletir sobre a sua própria tradição teológica. Então vejam, o sinal da cruz não é uma superstição católica. A gente faz o sinal da cruz porque a gente está com medo de alguma coisa. Não! Embora a gente possa fazer também para lembrar-se de Deus como um ato de oração, esse sinal da cruz é uma profissão de fé na Trindade, no caso do Oriente também na união hipostática, que é um dogma cristão, os protestantes também creem nisso, e na redenção. Ah, vocês católicos têm que acreditar que nós somos salvos pela graça, porque Jesus morreu na cruz por vocês. Sim, nós acreditamos tanto nisso, que nós fazemos o sinal dessa cruz pela qual nós somos salvos em nós mesmos. É uma expressão com o corpo daquilo que a alma crê. A minha alma crê na Trindade, a minha alma crê na encarnação, a minha alma crê na união hipostática, a minha alma crê na salvação operada por Cristo na cruz, e o meu corpo expressa isso, porque eu tenho uma unidade entre corpo e alma. O católico, ele não apenas reza com a sua mente, não apenas reza com a sua boca, ele reza com todo o seu corpo, por isso que ele faz peregrinação. Por isso eu os convido a estar em peregrinação conosco em Roma. Nós vamos a Roma em julho para peregrinar. Se vocês querem mais informações sobre a peregrinação com a família Brodbeck, vou eu, a Aline, os nossos 5 filhos. Cliquem no link que está aqui, falem com a Demaré Tours. Peregrinar com fé é com a Demaré.
Então nós rezamos com o pé, nós rezamos com a mão, nós rezamos com a boca, nós rezamos com a alma, nós rezamos com os dedos, quando desfiamos, pena que eu não tenho um terço aqui na mão, está aqui na minha frente, mas eu não vou levantar para buscá-lo, nós desfiamos as contas do rosário para rezar também. Nós estamos crendo no quê? Com o sinal da cruz. A nossa fé na Trindade, a nossa fé na redenção, a nossa fé na encarnação. Redenção essa que foi operada por Cristo na cruz. Sim, nós cristãos católicos somos cristãos e, portanto, cremos que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Isso não é doutrina protestante, isso é doutrina católica também. Com o gesto do sinal da cruz, antes de cada oração, nós estamos nos lembrando que devemos sempre confessar que pertencemos a Cristo, que nós fomos salvos pelo seu sacrifício e que nós vivemos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que são três pessoas de um só Deus. E desde os primórdios do cristianismo, desde os primeiros séculos do cristianismo, os fiéis faziam o sinal da cruz, tanto que isso aí está documentado. Os próprios orientais que se separaram da Igreja Católica mantêm o sinal da cruz. Não só os ortodoxos separaram em 1054, monofisitas nestorianos separaram lá por 300 e pouco, 400 e pouco. Todos eles mantêm o sinal da cruz até hoje. Certo? Tertuliano, no século II, já dizia que ao entrar, ao sair, ao vestir-se, ao calçar os sapatos, ao deitar, ao sentar, em todas as nossas ações traçamos o sinal da cruz. Certo? Então não é um gesto apenas litúrgico, mas profundamente enraizado na vida cotidiana de todos os fiéis. É uma marca visível da nossa identidade. O sinal da cruz que nós traçamos significa o sinal que nós reverenciamos, porque foi o sinal da nossa salvação. Tem uma rica simbologia teológica. Estamos professando uma fé trinitária, fundamento de toda a doutrina cristã. Estamos traçando um sinal da cruz, onde Cristo morreu para nos salvar. Nos recorda o nosso batismo, quando nós nos unimos à cruz de Cristo pela nossa morte no mergulho batismal e ressurreição ao sairmos nova criatura, operada pela graça de Cristo conquistada na cruz. A cruz é o sinal próprio do cristão. Por ela o demônio foi vencido, os pecados foram apagados e a graça que foi perdida em Adão nos foi restaurada pela cruz. É isso que São Tomás nos ensina. O sinal da cruz é um ato de adoração, é um ato de súplica. Adoração porque reconhece que Deus é um só em três pessoas. Nós estamos adorando a Cristo, nós estamos suplicando. Uma súplica silenciosa pela proteção de Deus que nos dá essa proteção que nos é dada através da graça conquistada por Cristo nessa cruz, cujo sinal nós traçamos. Certo? Vamos para a segunda pergunta? Anjos têm livre-arbítrio? Sim, anjos têm livre-arbítrio. Anjos têm livre-arbítrio. Mas com uma natureza e uma dinâmica própria da sua condição angélica. Tá? Por exemplo, vamos entender. Nós, homens, temos o livre-arbítrio e o atualizamos. Porque sempre nós temos que tomar decisões. Sempre nós temos que exercer a nossa vontade. A vontade é a capacidade da alma humana de fazer eleições. Ela deve estar subordinada não aos nossos caprichos, não às nossas paixões, não aos nossos apetites, que são parte da nossa natureza humana também, mesmo a não decaída. Certo? Mas esta vontade, capacidade da alma de fazer eleições, tem que estar subordinada à nossa inteligência, que é a capacidade da alma de apreender, não é aprender, é apreender, tem um E a mais, apreender a realidade e emitir juízos. Os anjos também, como nós, foram criados com inteligência e vontade, assim como nós, homens. E esses anjos foram criados, então, com liberdade verdadeira, tanto quanto nós. Os anjos, assim como os homens, não são autômatos, não são marionetes de Deus, como nós também não somos. Só que nós somos homens, portanto, espírito, que no nosso caso o espírito é a alma, uma alma espiritual, e corpo. Por que o nosso espírito é uma alma? Porque ela é a forma que anima o corpo. Os anjos não têm corpo. Então, embora eles tenham espírito, eles não têm alma. Eles não têm alma porque eles não têm uma matéria para animar. Então, o espírito, no caso deles, não é uma alma, é só espírito. Porque eles não têm corpo. Então, por isso eles têm puro espírito, eles não têm corpo.
Se eles são puro espírito, eles são dotados do intelecto que é superior ao humano. Possuem uma vontade livre e consciente superior à do homem também, porque está plenamente subordinada à inteligência, que é superior à do homem. E foi justamente com base nessa liberdade, a partir da vontade, da inteligência angélicas, que alguns escolheram servir a Deus, os anjos bons ou anjos. E os outros, Lúcifer e seus seguidores, rejeitaram a Deus de modo eterno, que são os demônios ou anjos maus. Santo Tomás explica na Suma Teológica, lá na primeira parte, questão 63, nos artigos 1 e 2, que os anjos foram criados em estado de prova, tal como os homens também, né? Eles tiveram que fazer uma escolha, e essa escolha reside onde? Na liberdade. Se reside na liberdade, então eles têm livre-arbítrio. Só que a escolha dos anjos é radical e definitiva: aderir a Deus em adoração, em obediência, ou recusar a sua soberania por orgulho. Aqueles que disseram serviam, né, em latim servirei, foram confirmados na graça e se tornaram os anjos bons. Os que disseram non serviam, não servirei, caíram da graça e irremediavelmente se tornaram demônios. Então aqui está a diferença. Os anjos têm livre-arbítrio, mas não para que hoje os maus possam se tornar bons e os bons se tornarem maus. O homem, ele tem livre-arbítrio porque o homem bom pode hoje... Bom que eu estou falando é justificado, estando na graça, não é bom naturalmente, bom sobrenaturalmente. O homem justo, o homem santo pode decair da graça. Os calvinistas vão dizer que ele nunca teve a graça, né? Mas nós sabemos que existe uma predestinação à graça e existe uma predestinação à glória. Então todo mundo que tem graça é porque foi predestinado a estar em graça, mas alguns não vão ser confirmados nela. Então é uma predestinação à glória também, tá? Mas independentemente de discussões soteriológicas, alguns estão na graça e decaem dessa graça porque usam sua liberdade para dizer: a partir de agora eu não quero mais, eu quero pecar, eu escolho o pecado. O homem é livre para, estando em graça, escolher o pecado. Assim como é livre para, obviamente, respondendo aos apelos da graça, nós não somos pelagianos, não somos semi-pelagianos tampouco, né? Para escolher correspondendo à graça preveniente, à graça atual, que vai nos movendo à graça santificante, que nos salva, dizer sim a Deus. Dizer sim a Deus. Então o homem é livre para, estando ímpio, dizer sim a Deus, tornar santo, ou estando santo, dizer não a Deus e se tornar ímpio. O anjo não. Nos anjos, o uso do livre-arbítrio é instantâneo e definitivo. Isso deve ser o demônio, né? Deve ter dito não, aí tá aqui, ó, explorando um barulho com esse alarme de carro abençoado, né? Então que Deus ajude essa pessoa. O uso do livre-arbítrio é instantâneo e definitivo. Não há uma sucessão de vários atos. Agora eu escolho bem, agora eu escolho mal, agora eu escolho bem, agora eu escolho mal. Os anjos tiveram o uso do livre-arbítrio instantâneo e definitivo. Por quê? Porque a natureza espiritual dos anjos lhes permite um conhecimento imediato. Não é que nem o nosso. O nosso tem um raciocínio discursivo. Nós precisamos raciocinar, estabelecer padrões de razoabilidade por conta da nossa matéria. Eles não são limitados pela matéria. Já que eles têm uma natureza puramente espiritual, eles são puros espíritos, o conhecimento dos anjos é imediato. Ele vê a coisa e já intui tudo sobre ela. Ele não tem um raciocínio discursivo. Nós vamos crescendo no conhecimento, crescendo na liberdade ao longo da vida. Os anjos têm uma visão intuitiva da verdade. Por isso, uma vez feita a escolha, ela é irrevogável. Por sua livre escolha, eles se tornaram maus. Então, os anjos têm livre-arbítrio, eles usaram esse livre-arbítrio no momento da prova. A escolha a partir do livre-arbítrio feita é definitiva e imutável, porque decorre de um conhecimento claro, perfeito, intuitivo, imediato, compatível com a natureza angélica, e por isso os anjos bons são eternamente fiéis, eternamente bons, eternamente santos, e os anjos maus são, a partir do momento da sua rebeldia, eternamente rebeldes, não porque Deus os tenha condenado arbitrariamente, mas porque eles escolheram livremente, pelo livre-arbítrio, o seu destino e sabiam também que dele não poderiam se afastar. Certo? Vamos para a terceira pergunta. O que significa dizer que Jesus é o Verbo encarnado? Bem, isso tem a ver com a nossa
pergunta anterior sobre o sinal da cruz, né? Falamos de reunião hipostática, lembra? De encarnação do verbo. Dizer que Jesus é o verbo encarnado é afirmar aquilo que está no Evangelho de São João, João 1, 1 a 14. Vamos pegar aqui o Evangelho de São João. Lucas, vou pegar João 11, não é João 11, é João 1, é o prólogo. Na frente dessas páginas ainda estão muito grudadinhas. Que é uma Bíblia, embora eu use bastante, eu cuido bem dela. Aqui a minha Bíblia, Mato Soares, a partir da Vulgata. Vamos lá. O primeiro. Grudou o último de Lucas, o início de São João. Vamos lá. Isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada se faz do que foi feito. E aí lá no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como de filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Temos o próprio Evangelho nos diz isso, né? Ele, o verbo, né, é o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto filho do Pai, mas ele é Deus tanto quanto o Pai, certo? Tanto quanto o Espírito Santo. Esse é um mistério, um dos mistérios centrais da fé, assim como a Trindade, que nos ensina que Deus é um só entre as pessoas, assim como a redenção, que nos ensina que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho encarnado em Jesus Cristo, morreu por nós na cruz, também a transição, digamos assim, né, o elo entre a Trindade e a redenção é a encarnação, certo? A Trindade é o mistério primordial, a redenção é o mistério pelo qual nós somos salvos, mas para ocorrer a redenção da Trindade, uma das pessoas da Trindade precisou se encarnar para operar a redenção. Tá? Então, o mistério da encarnação. Trindade, encarnação, redenção. O verbo se fez carne, et verbum caro factum est. Né? Nós rezamos isso no Ângelus, ao meio-dia, 6 da tarde. Os nossos filhos, aqui desde pequeno, sabem o Ângelus em latim, justamente para fixar bem esse mistério central da nossa fé. Deus se faz homem. O verbo se fez carne, Deus se faz homem. Mas por que essa palavra verbo, do latim verbum, que traduz o termo grego utilizado por São João, logos, que era um termo já utilizado na filosofia grega, né? No princípio era o verbo, no princípio era o logos. E o verbo, o logos, a palavra estava com Deus. O verbo, o logos, a palavra era Deus. O logos aqui é o princípio eterno da sabedoria divina. É o pensamento de Deus. Teologia, tudo que é logia, né? Geologia, logos, é o conhecimento, a sabedoria. Jesus é o verbo porque ele é o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, é o pensamento de Deus, que é gerado eternamente porque Deus sempre pensa, Deus sempre gera de si uma imagem que é perfeita, e porque é perfeita essa imagem também é Deus, e ele não gera a partir de um determinado momento, ele sempre gera, de modo que essa imagem então é Deus também. Jesus é o verbo, Jesus é o logos, o filho. Ele é esta palavra, este logos, esse verbo subsistente, pessoal, divino, que por isso é Deus, pelo qual tudo foi criado e que no tempo, na eternidade ele é o logos, e no tempo se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, veio morar conosco. Este mistério da encarnação é que foi tratado desde o primeiro concílio ecumênico, lá em Nicéia, para dizer que o verbo era Deus, que o filho era Deus, era consubstancial ao Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas por nós, homens, para nossa salvação, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Isso vai ser tratado de maneira mais profunda ainda no segundo concílio ecumênico, é o concílio de Constantinopla I. Mais profundamente ainda no terceiro concílio ecumênico, que é o concílio de Éfeso. E, enfim, no quarto concílio ecumênico vai se sistematizar completamente o mistério da encarnação, o concílio de Calcedônia, em 451. O concílio de Calcedônia vai definir solenemente que Jesus Cristo,
que é uma só pessoa, como já fora definido em Éfeso, é uma só pessoa com duas naturezas distintas, divina e humana, numa só pessoa divina. Sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Ou seja, o Verbo eterno de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Logos eterno do Pai, uniu a sua única pessoa divina, que tem uma substância divina, que é a mesma do Pai, que é a mesma do Filho, a uma verdadeira natureza humana, com corpo, com alma, com inteligência, com vontade. Não é um homem que se tornou Deus, né? Não é um semideus da mitologia grega, mas é o próprio Deus, não que se torna homem a ponto de deixar de ser Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus, mas um Deus que se torna homem assumindo a natureza humana, não parecido com o homem, não apenas uma condição semelhante, mas um homem de verdade. Ele é Deus perfeito e homem perfeito. É 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. E essas duas naturezas não se confundem, mas também não se separam, porque elas estão unidas numa só pessoa, numa só hipóstasis. Por isso, uma união hipostática. Ele é consubstancial ao Pai segundo a divindade. É a mesma substância do Pai, na sua natureza divina. E consubstancial a nós, segundo a humanidade. Isso é um mistério único e singular. Jesus não é um homem inspirado por Deus. Não é um homem adotado por Deus. Não é um homem muito perfeito. Não é a primeira criatura. Não é como se fosse um Deus. Ele é Deus. Ele não é um profeta. Ele é o próprio Deus. Ah, ele é profeta? É. Ele é sacerdote? É. Ele é rei? É. Mas mais do que sacerdote, mais do que rei, mais do que profeta, ele é a própria profecia. Ele é o próprio Deus, ele é a própria mensagem do profeta. Jesus é o Verbo encarnado, portanto, significa dizer que ele é Deus que se fez homem, é Deus que se fez visível. E esse Verbo eterno, este Verbo encarnado, que subiu aos céus e um dia há de voltar, porque ele ressuscitou, ficou um tempo entre nós e subiu aos céus em corpo e alma, lá está em corpo e alma, e um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos, também permaneceu conosco na Eucaristia. O mesmo que nasceu de Maria, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou o terceiro dia, está presente sobre as espécies do pão e do vinho na Eucaristia. O mistério do Verbo encarnado, então, meus caros, não é algo passado, é algo presente, real e contínuo na vida da igreja, quer pela habitação da graça, graça essa dada pelo Espírito Santo que está um com o Pai e com o Filho, esse Filho em corpo e alma no céu, quer pela presença sacramental na Eucaristia. Então, na Eucaristia, nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo verdadeiros, ou seja, do Verbo encarnado. Essas foram as perguntas de hoje, só 3. Vamos ver se a gente consegue manter de 3 em 3, e a gente vai ter mais programas para vocês, tá bem? Tem dúvidas? Escrevam aqui. Tem perguntas? Podem colocar nos comentários. Perguntas a respeito do que nós falamos? Dúvidas a respeito do que nós falamos? Ou tem sugestões de perguntas para a gente tratar no próximo Curto e Grosso? Ótimo! Manda esse vídeo pro teu amigo, manda esse vídeo pro teu pároco, manda esse vídeo pro teu bispo, manda esse vídeo pro teu catequista. Vamos encher de mais pessoas aqui também no nosso canal, que mais pessoas possam se beneficiar do nosso apostolado aqui. E daqui a pouco, se vocês têm outras dúvidas, perguntem no Instagram, perguntem no WhatsApp, perguntem por e-mail. Eu estou à disposição para solucionar as dúvidas de formação teológica, formação espiritual, formação doutrinária, formação humana, dúvidas da vida, não precisa ser doutrina, não precisa ser Bíblia, pode ser alguma coisa relativa à formação humana, à convivência. Estamos aqui para responder tudo conforme a ótica dos critérios, não do mundo, não da nossa carne, não do demônio, mas os critérios de Cristo. Bendito seja Deus.